Olá! Hoje a gente vai colocar o chapéu de detetive da saúde pública. A nossa missão? Descobrir como os especialistas desvendam o que faz a gente ficar doente e, o mais importante, como podemos impedir que isso aconteça. Vamos começar essa investigação? Para começar, vamos pensar nessa pergunta. Muita gente já ouviu falar que obesidade e pressão alta andam de mãos dadas, né? Mas será que é tão simples assim? Tipo, uma coisa causa outra e ponto final? A resposta, como todo bom mistério, é bem mais complexa do que parece. É exatamente aqui que entra a epidemiologia. Pense nos epidemiologistas como os grandes detetives da saúde. Em vez de investigar um crime, eles investigam o que está adoecendo populações inteiras. Eles juntam pistas, analisam padrões e tentam resolver os maiores enigmas da saúde. Então, nosso plano de investigação hoje é este. Primeiro, vamos entender o desafio de provar uma causa. Depois, vamos ver as ferramentas para isso. Aí a gente fala sobre os níveis de prevenção e, por fim, como tudo isso funciona na prática. E aqui a gente já começa com o nosso primeiro grande desafio. É uma regra de ouro. Só porque duas coisas acontecem juntas, não significa que uma causou a outra. A associação não é a mesma coisa que causa. E todo bom detetive da epidemiologia precisa ter isso na ponta da língua. Certo, mas então como eles fazem para separar o que é só coincidência do que é uma causa real? O processo é bem interessante. É um processo de eliminação. Antes de apontar o dedo para um suspeito, você precisa ter certeza de que todos os outros álibis foram checados e descartados. E aqui estão os suspeitos que precisam ser eliminados da lista. Primeiro, os vieses, que são como pistas falsas que podem levar a uma conclusão errada. Depois, os fatores de confusão, que é quando um terceiro elemento está mexendo os pauzinhos por trás das cortinas. E claro, sempre existe a chance de ser só o acaso. A investigação de verdade só começa depois de tirar tudo isso da frente. Ok, a gente já eliminou os suspeitos mais óbvios. E agora? Como é que se constrói um caso realmente sólido de causalidade? Para isso, os epidemiologistas têm um kit de ferramentas, com alguns critérios bem específicos para analisar. O critério número 1, o único que é absolutamente indispensável, é a relação temporal. Parece óbvio, mas é fundamental. A causa precisa acontecer antes do efeito. Um exemplo histórico foi o da talidomida. Ficou muito claro que as mães tomaram o remédio no começo da gravidez, antes dos bebês apresentarem aqueles problemas de formação. Depois vem a plausibilidade. A gente tem que se perguntar, essa ligação faz sentido do ponto de vista biológico? Existe uma explicação científica que sustente essa ideia? Claro que o que a gente acha plausível hoje pode mudar amanhã com novas descobertas, mas uma explicação que se encaixa no que a ciência já sabe, nossa, isso dá muita força para o argumento. Agora, a força da associação. Olha só esse exemplo. O risco de quem fuma ter câncer de pulmão é de 4 a 20 vezes maior do que o de quem não fuma. 20 vezes! Quando a gente vê um número tão alto assim, fica bem difícil argumentar que é só uma coincidência, concorda? E temos também a relação dose e resposta. A ideia é simples. Mais exposição, mais efeito. Pensa na perda de audição, por exemplo. Quanto mais alto o barulho e quanto mais tempo a pessoa fica exposta, maior o dano. É uma pista muito forte de que existe uma relação causal ali. E tem mais, viu? Os pesquisadores também olham a consistência. Outros estudos em outros lugares encontraram a mesma coisa e a reversibilidade. Se a gente tira o fator de risco, a doença diminui? E claro, a qualidade do estudo conta muito. O ponto principal é que um caso forte não se baseia em uma coisa só, mas em várias linhas de evidência que apontam para a mesma direção. Beleza, já entendemos como identificar as causas. Mas, e aí? O que a gente faz com essa informação? Agora a gente entra na parte da ação, os níveis de prevenção da saúde pública. Dá pra gente pensar a prevenção em 4 níveis. A primordial ataca as condições que geram o risco lá na base da sociedade. A primária foca em fatores específicos para evitar que a doença comece. A secundária quer detectar a doença bem no comecinho. E a terciária entra em campo para reduzir as complicações de uma doença que já está instalada. Mas tudo isso pode soar um pouco abstrato, né? Então vamos ver como essas estratégias saem do papel e funcionam no mundo real, na prática. Olha só a diferença. A prevenção primordial é aquela que pensa grande, no coletivo. É criar uma sociedade onde a escolha saudável seja a escolha mais fácil, tipo políticas de alimentação para um país inteiro. Já a primária é mais direta ao ponto, mais individual. Vacinas, camisinha, uma impede a criação do risco na sociedade, a outra controla o risco que já existe para a pessoa.
E esse gráfico aqui é um exemplo brilhante do poder da prevenção primordial. Ele mostra claramente o que aconteceu no Brasil. Conforme o preço do cigarro subiu, o consumo caiu. É uma política que muda o ambiente, que não depende da força de vontade de cada um e que impede milhares de pessoas de sequer começarem a fumar. A prevenção secundária já entra em ação quando a doença pode ter começado, mas ainda está quieta. O rastreamento de câncer é o exemplo perfeito. A ideia é achar a doença cedo, quando o tratamento é mais eficaz. Já a terciária é para quem já tem uma condição crônica. O foco aqui é controlar os danos, reabilitar e ajudar a pessoa a viver melhor, como no acompanhamento depois de um AVC. E olha que legal esses modelos para tuberculose e cólera. Eles mostram que as causas formam uma cadeia com vários elos. E o que isso quer dizer? Que a gente tem vários pontos onde pode agir para quebrar essa corrente. Dá para intervir em fatores sociais amplos, como a pobreza, ou na exposição direta à bactéria. Cada elo é uma oportunidade de prevenção. No final das contas, acho que essa frase resume perfeitamente o espírito da coisa. O trabalho da epidemiologia não é achar uma prova única e definitiva, como num tribunal. O trabalho é construir um caso, juntando as melhores evidências disponíveis até que a história toda faça sentido e seja convincente. E para a gente terminar, fica a provocação. Agora que a gente já conhece esse kit de ferramentas do detetive da saúde, que tal usarmos esse pensamento mais crítico na próxima vez que aparecer uma manchete bombástica sobre saúde por aí? A gente pode se perguntar, será que essa evidência é forte? A investigação, como sempre, continua.